do DRT. Pera lá, mocinha. Você sabe do que você está falando? Você sabe o que é um DRT? Acabei de descobrir. É a droga de um númerozinho que só serve pra atrapalhar a minha vida. Ô, Mari, você está enganada. Esse número não atrapalha. Na verdade, ele só ajuda. Ajuda, vô. Ajuda em quê? Em tudo. Quando eu trabalhava, era tudo muito mais difícil, porque a gente não tinha o amparo da lei. Mas você está na faculdade e não sabe a história da sua profissão? Você sabe que tem uma lei, não sabe? Lei? É. Não, nunca ouvi falar. Que lei é essa, vô? Que lei é essa, vó? É a lei que regulamenta a nossa profissão. A lei dos radialistas. Capite? Em dezembro de 1978, foi publicada no Diário Oficial da União a lei que regula e protege as atividades profissionais dos radialistas. O sindicato, com o compromisso de representar milhares de trabalhadores do rádio e da televisão brasileira, reuniu suas reivindicações. Sem dúvida, uma grande conquista para a categoria, mas que só teria impacto no dia a dia dos radialistas após muita luta para sua regulamentação. Vitória que só viria 10 meses depois, com o decreto que regulamentou a lei e incluiu ainda profissional, é um marco na história dos radialistas brasileiros. É o início de uma trajetória quando ele exerce de repleta forma de conquistas. acumulada duas funções que estão dentro de setores de trabalhos diversos, ele tem direito a ter 2 contratos de trabalho registrados na carteira, 2 salários, férias, tudo em duplicidade. Ok, vô. Eu já entendi a importância da lei. Mas precisava tanta burocracia? Quer dizer que eu não posso trabalhar na minha área só porque eu não tenho registro profissional? Exatamente. Para exercer a profissão, precisa ter uma formação profissional ou uma experiência comprovada. Mas existem critérios para isso, hein? DRT, lei, beleza. Mas porque além de tudo isso, eu ainda preciso do sindicato. Mas você nem parece que é minha neta. Você não viu o seu avô a vida inteira participando de reuniões, assembleias do sindicato? Isso eu vivo. Mas eu achava que era só para essas coisas de salário, de dissídio. É, minha querida, todo mundo pensa que o sindicato só serve para isso. Mas lá se faz isso e muito mais. O que você precisa entender é que o sindicato é você e eu. Como assim? Você e eu? Ele representa a gente. O sindicato é uma instituição que organiza os trabalhadores. Como assim, vô? Mariana, um trabalhador sozinho não tem tempo de negociar e lutar. Por isso o sindicato representa a gente perante a lei, perante o governo e os patrões. Patrões? É. Os donos das emissoras de televisão e das rádios, né? Isso mesmo. E o sindicato tem o papel de unir e organizar a categoria e também negociar a convenção coletiva na database e garantir o piso salarial. Peraí. Convenção, piso, database, complicou tudo. Não é tão complicado, não. A database é o mês em que o sindicato negocia a convenção coletiva, o reajuste do salário, os benefícios e garante o piso salarial da categoria. Entendeu? E isso toda a categoria tem, né, vô? Isso mesmo. No caso dos radialistas, é no mês de maio. E olha, graças a Deus que eu me aposentei com uma situação melhor. Porque se não fosse todos esses anos lutando junto com o sindicato, eu não sei não se eu me aposentaria com um bom salário. Quer dizer que sem o sindicato você ganharia menos? E eu talvez nem pudesse estudar, vô? É. E você pensa que eu não quis estudar? Que eu não quis ter novos conhecimentos, mexer nos novos equipamentos? Eu queria me atualizar. Mas é que também eu não tinha tempo e nem muito dinheiro. Vô, poxa, e como foi? Eu aprendi na prática, trabalhando. É por isso que eu faço questão de te ajudar nos teus estudos e te mostrar a importância da história dos radialistas e do sindicato. Nossa, vô, eu acho que agora eu tô começando a entender. Poxa, demorou, hein? Porque todo mundo pensa que o sindicato é só aquele prédio lá. E só se lembra na hora de pagar o imposto sindical, né?
Mas eles esquecem que o sindicato é como se fosse uma grande família. Quando estamos unidos, nós somos fortes e conseguimos os nossos objetivos. A história do Sindicato dos Radialistas é uma história diretamente ligada às principais lutas políticas da segunda metade do século XX. Porém, até o início da década de 60, os radialistas não tinham um sindicato exclusivo, sendo representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Agenciadores de Publicidade e Propagandistas de São Paulo. Mas no ano de 1962, a oposição de um grupo de radialistas descontentes com uma liderança sindical inoperante deu início a um movimento que originou o Sindicato dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão no estado de São Paulo. Em meados de 1980, diante de uma conjuntura nacional que estimulava as lutas e a ampliação de direitos, a liderança sindical dos radialistas enfrentou sua primeira crise. Em meio às dificuldades nas negociações com os diários associados, a crise da TV Tupi, o não pagamento dos salários e as greves acabam por desgastar a relação da liderança sindical e dividir a categoria. Em 1980, eu participei de uma grande mobilização que foi a greve dos funcionários da extinta TV Tupi, onde chegamos até a greve de fome em Brasília para resolver os problemas de salários atrasados, aquelas coisas todas. E a gente só parou a greve na época, ficamos 3 dias acampados no Salão Negro, no Congresso em Brasília. Paramos porque o Papa na época vinha para o Brasil exatamente ali, em frente onde a gente estava acampado. E parece que o Papa não entra em país que tem greve, essas coisas, então resolveram, entre aspas, né, o problema para que a gente saísse de lá, para não pegar mal para o Papa, aquelas coisas, né? Enrolaram a gente. Foi essa a situação. Em 1985, num contexto de lutas por direitos, forte atuação do Partido dos Trabalhadores e da CUT, uma comissão de jovens radialistas se formou para acompanhar as negociações salariais e elaborar uma pauta de reivindicações. Em 86, nós começamos um trabalho, na época da campanha salarial aí do Plano Cruzado, e a partir desse contato, dessa participação na campanha salarial, conseguimos trazer muitos trabalhadores das emissoras de televisão para a campanha salarial e para as manifestações, né? A partir disso, e construindo junto nas emissoras todo um processo de mobilização e de fazer com que as emissoras de televisão se sentissem representadas no sindicato, o movimento sentiu a necessidade de mostrar efetivamente a urgência de mudar a direção do sindicato, né? De mudar a forma como o sindicato estava trabalhando com os trabalhadores de rádio e televisão. A vitória da Chapa 2, em outubro de 1986, é um divisor de águas na história do Sindicato dos Radialistas, que passou a integrar o time dos sindicatos combativos. Esta nova postura uniu e fortaleceu a categoria que, a partir deste momento, participou de inúmeras lutas e paralisações. O Sindicato dos Radialistas também assumiu o papel de organizar politicamente a categoria, estimulando a integração e a participação nas lutas da classe trabalhadora. O boletim Antena Ligada, além das denúncias das emissoras, vinha com informações políticas e interesses da categoria em nível nacional. Os radialistas de todo o Brasil trocavam informações e discutiam seus interesses. A FITERT, Federação Interestadual de Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão, foi criada em 1988 para defender os interesses dos radialistas em nível nacional e hoje já possui o reconhecimento oficial. Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Nossa, avó, eu senti firmeza, viu? Eu me lembro, sim, de você indo lá ao sindicato, né? Mas eu não sabia que o que vocês faziam era tão importante. Eu nunca imaginei que um profissional de rádio e TV também fizesse greve. Sei.
Vocês pensam que a lei, os direitos, que tudo isso caiu do céu e que nós, os radialistas, não somos profissionais, não é mesmo? Pois fique sabendo, mocinha, que nós somos profissionais e qualificados. Nós lutamos muito para conseguir o que nós temos hoje. Fizemos até greve geral. Greve geral? Sério, vô? Peraí. Como assim? Foi em maio de 89, numa campanha salarial. Olha, a inflação galopava. E mesmo com os mecanismos de recuperação das perdas salariais, não resolvia muito a situação não, viu? Aí, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. O sindicato vinha de várias rodadas de negociações, mas as nossas reivindicações não estavam sendo atendidas. Aí teve greve. E deu certo? Teve sim. Foi na noite de 2 de maio. A assembleia foi tão grande que fechou a rua. Parece que nós não queríamos só recuperar as perdas salariais, mas a nossa dignidade. Nós estávamos mais unidos do que nunca. E todo mundo parou? Parou? E você sabia que essa foi a segunda greve geral dos radialistas? Então, o sindicato já vinha de um período de muitas lutas e greves isoladas por várias emissoras de rádio e televisão. Nossa, vô, que louco! Tudo isso aqui em São Paulo? Mas e aí, deu certo? E pelo interior também, minha querida.